em busca da comunicação assertiva. Quantas vezes você já não perdeu assim a linha, sabe? No momento que você estava assim muito tenso, que aconteceu algo fora do esperado e você teve aquela dificuldade de lidar com a emoção. Por exemplo, dá um exemplo simples. Já aconteceu com você estar dirigindo, de repente, bateu o carro, alguém bateu no seu carro. Mas, pois é, algo que nos tira do sério. E como foi a sua reação? Foi olho por olho, dente por dente? Pois é, a gente tem essa dificuldade de lidar com a comunicação nos momentos em que nós não estamos 100% controlados. E é isso que nós vamos falar aqui hoje, nessa aula, porque vai ser sensacional. Eu sou fã dessa pessoa. Quando ela fala, realmente eu fico encantada. Então, vamos, hoje vai ser muito legal. A gente vai receber a Lucely Mota, que ela é coach, especialista comportamental. Então, todo mundo que está aqui, eu só quero que vocês, antes da gente chamar a Lucely, quero que vocês pensem aí com vocês como que anda a sua comunicação. Você acha que você consegue lidar bem com seus sentimentos? Se alguém fala com você atravessado, como que você responde? Da mesma moeda? Como que é a sua comunicação? Você consegue dar aquela segurada na emoção? Você vai de bate-pronto, você fala? Porque se você tem um controle emocional, você consegue, né, dar aquela equilibrada. E hoje a gente vai aprender. Nós vamos aprender sim como lidar com as nossas emoções para que nós consigamos controlar nosso comportamento na hora da comunicação. Mas vocês sabiam que tudo isso que acontece não é muito da nossa alçada, não. Essas emoções, elas é algo orgânico, é algo químico. E por isso que é tão importante o autoconhecimento, porque muitas dessas questões de bate-pronto, que nem eu falei, quando algumas coisas acontecem fora da nossa, do nosso controle, é algo que o nosso cérebro, o nosso sistema límbico, a nossa amígdala, nossos hormônios, eles são responsáveis por isso. Pois é, não é culpa sua, mas você precisa se conhecer, entender os seus hormônios, entender o seu corpo, para que sim, aí vocês consigam ter o quê? Uma boa comunicação. E a Lucely já está aqui. Eu vou chamar a Lucely, e antes que Deus chamar a Lucely, pessoal, sabe esse avião que está aqui? Eu vou convidar meus amigos, por favor, vamos fazer as honras, vamos chamar os amigos para ouvir Lucely Mota, coach, especialista comportamental, e você sabe que ela tem um trabalho, vocês vão ouvir que é fantástico. Deixa eu chamar a Lucely, vamos chamar Lucely Mota. Estou muito feliz que você esteja comigo nessa live. Ela está entrando. Oi, Michele. Seja bem-vinda, Lucely. Que felicidade tê-la aqui comigo. Obrigada. Eu estava aqui te ouvindo desde o início e sorrindo do lado de cá, né? Ouvindo o que você estava falando aí para o pessoal. E o mesmo encanto, vamos dizer assim, né? Que você disse aí que tem quando eu falo, é o encanto que eu tenho quando eu vejo tantos profissionais que buscam se conhecer, ou tantas pessoas, né, tantos seres humanos que buscam se conhecer e com isso tornam a sua comunicação muito convidativa, vamos dizer assim, a ser ouvida, né? Então, eu fiquei feliz com a sua abertura, dizendo para as pessoas o quanto é importante nós estarmos mais lúcidos a respeito de nós mesmos, se nós queremos ter uma comunicação mais assertiva, não é isso? E Lucely, ela vai abrir a nossa mente, e eu junto com ela, a gente vai estar nessa busca da assertividade, porque não é porque a gente fala disso que nós somos assertivos sempre, não é verdade, Lucely? Vamos falar a verdade para todo mundo já, tá? A gente ensina muito,
A gente está em busca, todos nós estamos em busca, porque isso é um mundo maravilhoso. Comunicar com assertividade, precisão nas palavras, a questão emocional certa. Ué, Lucilio, fala a verdade. Exato. É isso, porque muitas vezes as pessoas nos vêm falando a respeito de comportamento, né? E ensinando a respeito disso, compartilhando informações a respeito disso, fala, nossa, essa pessoa deve ser perfeita. Não, muito pelo contrário, né? Eu costumo dizer que nós somos todos seres em construção, né? Nós não vamos estar prontos nunca. Então, todas as vezes que nós falamos a respeito de alguma coisa para alguém, os primeiros a ouvir e aprender a respeito daquilo que nós estamos falando e nos perguntarmos, eu tenho colocado isso em prática na minha vida? Somos nós mesmos, né? Então eu sorria quando você diz assim, como está a sua comunicação? Como é você na hora que você está no trânsito? Né? Como é você na hora do fervor das suas emoções? Qual é a quantidade de controle que você tem sobre as suas emoções, né? E esse é um dos primeiros pilares que nós temos que parar para pensar no momento de ter uma comunicação que nos dê o resultado que nós estamos buscando, que isso é a definição de uma comunicação assertiva, né? O que é ser assertivo? É acertar na medida necessária para termos o objetivo que nós desejamos ter a partir daquilo, seja qual for a ação. Aqui no caso nós estamos falando da comunicação. Então, se eu quero ter um determinado resultado, é necessário que eu preste atenção na forma como eu vou comunicar isso para que gere aquele resultado que eu estou buscando. E isso implica numa série de coisas que nós chamamos da arte da comunicação, né? Porque você se comunicar da maneira como você deseja para ter o resultado que você deseja é uma arte. É como você falou, não adianta estar no piloto automático. Se você continuar seguindo o teu dia a dia, seja no âmbito da família, seja no âmbito profissional, no piloto automático, deixando que a sua mente vá agindo da forma primitiva que ela sabe agir, sem o seu gerenciamento, você vai continuar sendo aquela pessoa impulsiva que você já se presenciou sendo, aquela pessoa que diz assim, puxa, eu afastei uma determinada pessoa de mim, ou no momento de uma reunião importante, as pessoas deixaram de prestar atenção porque eu fui agressivo demais, ou porque eu falei baixo demais, ou porque eu não tive uma força na voz que impusesse credibilidade para aquilo que eu estava falando. Então, se a gente se percebe em determinadas situações não tendo uma comunicação que trouxe o resultado que eu gostaria, é preciso prestar atenção como está a nossa voz interna, como está a nossa comunicação interna, qual é esse tempo que nós temos que dar para a nossa comunicação, qual é o tempo que nós temos que dar para o nosso ouvir. Então, tem uma porção de fatores que nós vamos bater esse papo aqui nessa live hoje para deixar como recursos e material para que quem esteja aqui conosco possa levar para o dia a dia e colocar em prática realmente nos momentos em que mais precisa. Luceli, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, tem um monte de aluno meu aí, olá, obrigada por estar comigo, vocês. O que é legal a gente falar, Luceli, eu comecei a live falando o seguinte, que esse bate-pronto nosso, sabe aquele bate-pronto assim, alguém bateu no meu carro, eu não esperava, eu vou lá e... aquela questão primitiva, a nossa resposta primitiva é algo que o nosso cérebro, ele é automático. O nosso sistema límbico, ele já produz nós produzimos alguns hormônios, o cortisol, a adrenalina, e aí, se a gente não tem um autocontrole, o que a gente faz? A gente vai... né? Então, a gente tem que entender que dá para aumentar o pavio. O pavio está curto, dá para aumentar o pavio. E outra coisa importante é o seguinte, à medida que você sabe que você é uma pessoa com pavio curto, você tem que se entender. E aí, eu vou dar uma dica para quem está ouvindo a gente. Se você tem pavio curto, presta atenção, que aí você precisa entender como que você vai
conseguir controlar a sua emoção. É muito simples no celeiro. Sabe o que você pode fazer, vocês que estão nos ouvindo? Respirar. Respirar. Sabe por quê? Pode ser besteira, mas quando você respira, o que você faz com o seu cérebro? Você oxigena seu cérebro, você abaixa a sua frequência cardíaca, respiratória, e você se traz para a presença. Então, não é à toa que meditação é legal, yoga é legal, porque são fórmulas de que você consegue, ao longo dos seus dias, você consegue aprender a se conhecer, conhecer suas emoções. E aí, naquele momento que você sabe que você vai extrapolar, respira, respira e vai. Respira e vai, então você vê. Exatamente. Já que você está falando aí dessa nossa máquina tão preciosa que é a nossa mente, né? Vamos explicar aqui para o pessoal que está aqui nos acompanhando. Boa noite a todos. Uma alegria ver vocês aqui e poder fazer esse bate-papo, esse compartilhamento. Então, sejam muito bem-vindos e perguntem muito. Aproveitem. Pode perguntar. Abusem da Luceli, que ela está aqui para nos ajudar. Bora. Isso, da Michele também. Então, eu acho que é interessante o pessoal entender que essa nossa mente que vive aqui hoje no século XXI, né, nesse 2020, com tanto crescimento, com tanta evolução, com tanta tecnologia, né, com coisas que os nossos antepassados lá... não estou falando antepassados, não cheguei nem ainda nos nossos antepassados do tempo das cavernas. Os nossos antepassados de 50, de 60 anos atrás, eles não sequer poderiam imaginar a tecnologia e tudo, todas as facilidades e, ao mesmo tempo, complexidades que nós teríamos hoje, né? Então, essa nossa mente que evoluiu tanto para conseguir acompanhar todas essas transformações, todas essas mudanças, ela é a mesma mente dos nossos ancestrais dos tempos da caverna. E foi através da intenção positiva dela de nos manter seguros e economizando energia que nos manteve vivos por esses milhares de anos que o ser humano vive. Então, é importante as pessoas saberem que todas as vezes que a nossa mente age dessa forma automática, o que ela está fazendo é nos trazer informações que sirvam para a nossa proteção, histórico para dizer isso é perigoso ou isso não é perigoso, e ao mesmo tempo economizar energia fazendo esses atalhos, onde ela já manda todo o banco de informação que ela tem a respeito daquele determinado assunto, rápido. Ela tendencia a dar aquela coisa do medo, raiva, agressividade, todo o nosso cérebro reptiliano, ele dá aquela... Isso. Toda a informação com relação àquela determinada situação. Então, se eu sou no meio de uma reunião, eu sou questionada com relação a um determinado assunto, imediatamente o meu banco de dados, fração de segundos antes que eu possa tomar consciência racional disso, ela já está me mandando todas as informações que eu tenho, que eu conheço, que estão no meu banco de dados a respeito daquele determinado assunto que jogaram ali para que eu responda. Se eu não dou esse tempo que você falou da respiração, né, para dar um... Ou se eu tenho aqui o copo de água para eu poder molhar minha boca e dar o meu tempo de reflexão, eu tenho uma tendência a jogar para fora tudo aquilo que o meu cérebro trouxe nessa fração de segundos antes de eu poder racionalizar. E com isso eu posso falar da maneira inadequada, porque me gerou uma determinada emoção. Então, se a pergunta foi uma ironia e me gerou uma emoção ruim, eu posso colocar para fora de uma maneira ruim, que é, como você disse lá no começo, é olho por olho, dente por dente, bateu, levou. Então, pode ser que eu jogue isso para fora de uma maneira reativa, reagindo àquele impulso. Ou, se eu me conheço, se eu tenho essa consciência, opa, peraí, o sangue subiu porque ele foi irônico ou ela foi irônica comigo, veio esses, mas qual é o resultado que eu quero dessa conversa? Isso aí começa uma comunicação assertiva.
Qual é o resultado que eu quero com essa resposta que eu vou dar para essa pessoa? Ah, eu quero que a minha resposta no resultado. Eu sempre falo eu isso, quero que a ó. minha resposta Foco me pelo traga resultado. tal resultado assim, assim. Ou seja, eu saio do emocional e vou para o... Esse é um assunto técnico, eu costumo dizer para minha mente. Esse é um assunto técnico. E eu saio do emocional, vou para o racional, tomo essa fração de segundos para dizer qual é a resposta correta que eu quero aqui, qual é o resultado que eu quero aqui. Bom, para isso eu preciso falar de tal maneira. Para isso eu preciso usar tal vocabulário. E embora isso pareça demorado, não é. A nossa mente funciona muito rápido. Então, enquanto eu ouvi aquilo, enquanto a minha mente reagiu e enquanto eu já tomo essa fração de segundos para responder, a minha mente já é capaz de processar tudo isso. Por isso a gente diz, é a nossa máquina mais preciosa. Não tem computador que tenha a mesma capacidade que tem a nossa mente. Só que nós temos que ser os gestores, nós temos que estar no comando. Não pode ser a mente a nos comandar, porque senão a comunicação não será assertiva. Ela será reativa, responsiva. Bateu, levou, que é o jeito que o nosso cérebro sabe para poder nos manter protegidos com aquelas informações. Mas nem sempre é daquela maneira que vai trazer o resultado que nós queremos. Então, nós temos que estar na gestão da nossa mente para tirar o melhor proveito dessa máquina, para tirar o melhor proveito da informação que a nossa mente nos manda. E aí, no momento que isso chega, eu digo, tá, mas se eu for com essa impulsividade que a informação veio, se eu responder nesse tom, a água vai entornar, o caldo vai entornar e eu não vou conseguir ter o resultado que eu gostaria. Então, peraí, eu respiro, eu me acalmo, eu trago no tom que eu quero, com as palavras que eu quero, para ter o resultado que eu quero. Então, isso é uma pessoa que tem um controle emocional, uma pessoa que se conhece, que sabe como agir com essa sua máquina para ter o melhor resultado possível. Então, só para concluir esse pedaço e ficar a dica para quem está aqui nos vendo, sempre pense assim, o resultado que eu quero ter numa comunicação depende da minha ação e não da minha reação. Se eu simplesmente reagir àquilo que a pessoa falou, é igual o efeito dominó. Então, bateu aqui, bateu ali, bateu lá, a gente já sabe onde vai terminar. Vamos pegar um exemplo disso? Aquela conversa em família aos domingos. Você vai lá e você ouve que uma pessoa deu uma alfinetada, uma pessoa da família deu uma alfinetada na outra. Você já sabe que se aquela outra responder uma determinada coisa, vai cutucar o outro, que aquilo vai virar um furdúncio. Então, a gente já sabe disso de antemão, muitas vezes, quando nós estamos falando, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Bom, se eu responder para isso dessa maneira, o resultado vai ser aquele. Bom, se não é o resultado que eu quero, quebra esse ciclo, muda o tom, muda o que vai falar. E aí você quebra o ciclo, você não permite que o efeito do dominó se prolongue. E com isso a gente consegue E o também o resultado que quer. julgamento, né, Luceli? Porque a gente já fica, a questão, quando a gente fala de assertividade, nós temos que lembrar sempre, é a questão que a gente tem que estar livre de julgamento. Nosso cérebro tem que cortar o julgamento. Porque às vezes você já vai naquela reunião esperando que o que o outro vai falar vai dar cutucada. E às vezes o outro nem está te cutucando, mas você rotulou aquela pessoa, rotulou. Ele é uma pessoa que faz isso comigo. Então, uma das questões da comunicação assertiva é a questão retirar o rótulo. E retirar o rótulo para tudo, porque pensa você, quantas vezes você que está aí nos ouvindo faz isso daí. Então, se uma criança estuda de véspera, não vai ler na prova, aí é preguiçosa, sei lá. Se a pessoa, e assim, não arruma direito as coisas, é indisciplinado. Então, nós também, desde quando nós estamos criança, né, nós ouvimos rótulos que foram construindo nossa identidade e nós colocamos também esses rótulos nas pessoas. Então, nós precisamos dar uma cortada
de como que nós comunicamos isso com o outro. Nós temos a tendência de rotular, simplesmente porque a pessoa fez isso uma vez, tem tal comportamento. E a pessoa acaba entrando nesse rótulo e vivenciando isso, levando isso para ela pro resto da vida. E para cortar isso é muito complicado. Então, assim, uma dica que eu dou sempre sobre essa questão de comportamento é o seguinte, por exemplo, eu sempre falo isso porque isso daí faz muito sentido. Olha só, se você está lá no carro com alguém e a pessoa está voando lá, ó, já estou rotulando, está voando lá, a rodovia é 100, tá 150. De vez você falar assim, você é louco, você está voando, você fala o quê? Você fala o comportamento da pessoa. Você está a 150 por hora. Então, quando você começa a dizer o comportamento e não falar o rotular a pessoa, a nossa comunicação fica muito mais assertiva. É uma forma da gente, assim, cortar algumas... Pensa aí todo dia, quantas vezes você não faz isso? Então, aí, coloca aí na sua listinha de assertividade, comece a falar do comportamento e não da pessoa, tá? Pensa no seu marido, nos seus liderados, né? Quanta coisa que a gente não pode modificar com pequenas coisas. E aí a pergunta que eu quero fazer para você, Luceli, que eu sinto muito isso, é o seguinte: há uma diferença em ser bonzinho, né, e ser assertivo, não é verdade? Nossa. E as pessoas acham que ser bonzinho é ser assertivo. Não é? Péssimo. Vamos bater um papo sobre isso. Péssimo! Antes de entrar nessa parte, que é uma ótima pergunta, importantíssimo, principalmente quando a gente fala no âmbito profissional, mas também dentro de casa. Mas eu quero só fechar essa questão que você falou do julgamento, contando uma metáfora muito rápida para as pessoas que estão aqui conosco, que eu tenho certeza que eles nunca vão se esquecer disso no dia a dia deles, por causa dessa historinha. Tem uma história que conta assim, que com essa questão de nós ficarmos pensando já no que o outro vai falar a respeito daquilo que nós vamos falar para ele, ou seja, a gente já vai meio que colocando a resposta de atitude na pessoa através desse julgamento que você comentou, Michele. Tem uma história que fala que diz que o cara estava andando numa estrada muito isolada, cheia de curvas, um morro assim, não tinha nada na estrada, e furou o pneu dessa pessoa. E quando ela parou para trocar o pneu, ela estava sem o macaco. E aí já tinha anoitecido, né? Já era noite, tudo escuro, não passava ninguém naquela estrada. Ela falou, e o que eu vou fazer agora? Eu vou ficar parado nessa curva, se vier um caminhão aqui me joga morro abaixo, e a quem que eu vou recorrer? E aí não tinha sinal de celular, era um lugar muito remoto. E aí a pessoa olhou, ela só viu uma casinha lá no alto, com uma luz acesa. E aí ela falou, ai meu Deus, eu vou ter que andar até lá e ver se essa pessoa tem um macaco para me emprestar, para eu poder trocar esse pneu. E isso ele fez, trancou o carro dele e saiu andando nessa estradinha para pedir o macaco emprestado. Só que no caminho, ele ia já projetando o que a pessoa iria falar na hora que ele batesse na porta. Então ele disse assim, e se na hora que eu bater na porta, a pessoa ficar brava porque eu estou incomodando à noite e for grosseiro comigo? E se na hora que eu bater na porta, e ele foi o caminho inteiro com esse e se, e todas as possibilidades eram negativas. Todas as possibilidades a pessoa não seria solícita. Em todas as possibilidades do e se dele, essa pessoa não gostaria do fato dele ter batido na porta dela. Então ele foi alimentando tanto isso dentro dele, que no momento que a pessoa abriu a porta, que falou, pois não, ele falou, olha, você pega o seu macaco, e mandou o cara pôr o macaco dele. Então, essa história nos faz lembrar, nos nossos momentos, quando nós estamos lá no nosso ambiente profissional ou dentro de casa, quando a gente está pensando em algo que nós vamos colocar, seja numa reunião, seja numa conversa que nós vamos ter com os nossos pares ou com os nossos líderes, nos lembrarmos de não ficar colocando a resposta na cabeça da pessoa.
Tudo bem nós termos, criarmos o nosso plano B e C de acordo com o que possa acontecer. Isso é uma coisa, são as possibilidades. E a gente criando recursos para essas possibilidades. Só que nós não podemos fechar isso. Você né? sabe Fechar, que eu sempre falo assim, ó, para os meus alunos, não alucinarás. Né? Não alucina. Isso. Você não sabe o que passa na mente do outro. Não alucina. Calma. Pensa no resultado, foca e vai. Não é? Exatamente. E aí, então... Luceli, agora vamos falar aquela coisa do bonzinho. Exatamente. Então, vamos falar agora. Exatamente. Ser assertivo não significa, de forma nenhuma, ser bonzinho. E ser bonzinho não significa, de jeito nenhum, que você esteja sendo bom com aquela pessoa. Uma coisa é você ser vamos falar aqui em termos de sermos colegas, ou sermos pai e filho, ou sermos parceiros, ou sermos líderes e liderados. Toda vez que você fala, eu quero contribuir com essa pessoa, você precisa ter com ela uma comunicação muito, em primeiro lugar, muito respeitosa, em segundo lugar, muito honesta, em terceiro lugar, muito clara e objetiva. Então, essa receitinha, esses ingredientes, eles têm sempre que ser um ingrediente base para uma comunicação assertiva. Então, no momento em que eu quero conversar com essa pessoa e ser boa com essa pessoa, seja na qualidade da minha comunicação, ou de repente, na contribuição que eu vou dar para essa pessoa, ou no desencadear mesmo do resultado dessa conversa, é importante que eu fale para essa pessoa mesmo aquilo que seja muito difícil de ser dito, mas que seja dito. E o que vai dizer, o que vai ditar a assertividade dessa conversa, se vai ser uma conversa boa, se você vai ser bom para essa pessoa, o quanto você vai conseguir fazer com que essa pessoa compreenda aquilo que está sendo passado. Se ela errou, se você está tendo que ter uma conversa difícil com ela porque precisa ser corrigida alguma coisa que foi feito inadequadamente, você dizer claramente o que aconteceu, com respeito, com clareza e com objetividade, a pessoa vai entender, como você disse, você vai falar do comportamento que aconteceu ali, da ação que aconteceu ali, do erro que aconteceu ali, e não colocando características da personalidade da pessoa naquilo ali. Mas olha, vamos pegar aqui um exemplo prático, né? Você tem que conversar com aquela pessoa porque houve um erro naquele relatório, um erro grave que não pode voltar a acontecer. E não adianta você achar que está sendo assertivo, sendo bonzinho e dizendo assim, ai, fulano, você sabe, isso daqui, olha, aconteceu. Não, isso não leva a lugar nenhum. É você chegar para a pessoa e dizer com todo respeito, fulano, vamos conversar sobre esse relatório? Veja, olha, aqui nesse relatório aconteceu isso, isso, isso daqui traz tal e tal e tal consequência, e é um tipo de erro que não pode acontecer. Então, vamos entender aqui por que ele aconteceu e quais são as ações que nós vamos tomar para que ele não volte a acontecer. Vamos lá. Qual a dificuldade que você teve aqui no momento em que você foi fazer isso e aconteceu esse resultado? Você dá abertura para a pessoa dizer, nossa, eu não sei fazer tal coisa, ou eu não soube, eu não me atentei, ou eu estava distraído, foi um erro de distração, ou não, eu não sei mesmo qual é a linha de raciocínio para fazer isso daqui. Então, você dá abertura para a pessoa dizer qual é a dificuldade dela, você ajuda a pessoa a equalizar aquela situação que fez com que ela chegasse nesse erro e deixando claro que ela tem abertura para vir até você quando ela tem algum tipo de dificuldade, para que não volte a acontecer um erro como aquele. Ela pode perguntar antes, ela não vai ser julgada por isso, mas ela vai ser orientada, ela vai ser ajudada. Então, esse é o tipo de comunicação que é esperado de um líder, que é esperado de um educador, que é esperado de um companheirismo bacana, seja entre pares no trabalho ou seja dentro de casa. Então, a questão de ser bonzinho...
que às vezes as pessoas elas não entendem, mas a assertividade sempre é focado no outro. Então, quanto mais você tiver empatia, se colocar no lugar do outro, tentar até pensar como que o outro está se sentindo, para você conseguir colocar as palavras certas nesse caminho, melhor você vai chegar nesse caminho. E como a Luceli disse, se você quer ser um bom líder, você ser duro, você está sendo assertivo. Assim que você dizer assim, ser duro com seu filho, você está sendo assertivo, porque dar limite também é ser assertivo. Então, não é ser bonzinho, é ser assertivo. O que acontece é que nós fomos criados dentro dos modelos nossos, dos nossos pais, para sermos bonzinhos, para ser aceitos socialmente. Então a gente fica aquela coisa de ser bonzinho, o filho bonzinho. Não que a gente não tenha que ter disciplina, sim, mas esses rótulos que a gente coloca nos nossos filhos, ai que bonitinho, que bonzinho, que não sei o quê. Isso a gente interpreta, nosso cérebro interpreta que é bom. E falar, comunicar, por isso que é muito importante você pai, você mãe, você tomar cuidado como você comunica com seu filho até os próprios elogios. Porque você não quer que seu filho seja um banana na hora da comunicação, no sentido passivo, aceitar tudo, ok, deixa pra lá. Então, a gente cria toda a nossa questão, a nossa construção de comunicação é desde pequenininho e a gente vai pro resto da vida. Tem muita gente que tem 80 anos e não tem um controle emocional. Isso não é maturidade, isso é como você consegue lidar com a questão emocional. Então, se você já tem um filho pequeno, você já começar a construir essa comunicação de forma assertiva dentro de casa, sem rótulo, sem colocar nomes e enaltecer essa questão de construção do bonzinho, que isso é bom para ele ser, desculpa de novo voltar a falar, o banana na comunicação, mas a passividade não é legal. E o que a gente percebe? Quantas pessoas, líderes passivos, quantas pessoas passivas que não conseguem comunicar e ter assertividade, né? Ou agressivo ou passivo e não o meio termo, né? O nem 8 nem 80, 44, nem 40, 44, né? Outro dia eu falei 40, o pessoal, não, é 44. 44. Não é, Luceli? Então, Michele, tem uma questão aí para complementar essa tua fala, esse teu raciocínio, que é a comunicação, ela é um resultado de como nós estamos internamente conosco. Né? Como você usou aí o termo banana, né? Se nós nos sentimos assim na nossa vida, se nós temos um nível de amor próprio baixo, se nós temos um nível de autoconfiança baixo, né? Se nós não nos sentimos apropriados num determinado ambiente, numa determinada situação, a tendência é termos uma comunicação mais fraca, né? Uma comunicação menos assertiva, porque nós não estamos sendo assertivos conosco, nas nossas emoções, nos nossos comportamentos, na nossa maneira de nos enxergarmos. Então, a tendência é que isso apareça na nossa comunicação, né? Então, a pessoa não vai com uma frase até o final, ela começa a falar e não finaliza a frase dela, para na metade, ou quando chega na metade, ela tem uma postura, uma mente tão ansiosa que quando ela chega na metade da frase, ela já está falando de outra coisa, ou ela está trazendo um pedaço do outro raciocínio para cá e depois e aí a comunicação fica confusa, as pessoas não conseguem entender. Então, as pessoas têm que entender isso, né? Para começar a avaliar se eu tenho uma comunicação assertiva ou não, eu estou sendo assertiva na minha vida, comigo mesma, nas minhas relações. Se eu estiver, provavelmente a minha comunicação de alguma maneira está saindo assertiva também, sempre com possibilidades de melhoria, né? Então é isso que a gente fala, a gente sempre tem aquela dose e possibilidade de aprimoramento, mas com certeza ela já deve também conseguir ter uma comunicação
que traga o resultado que ela quer, porque dentro dela ela já está conseguindo ter esse nível de organização. Agora, se eu não confio em mim, se eu preciso da aceitação do outro para tudo, se eu não sei dizer não para as coisas que precisam ser ditas, provavelmente isso vai estar refletido na minha comunicação. Exato, nosso estado emocional reflete a nossa comunicação. Então, é muito importante o autoconhecimento. Deixa eu perguntar, Luceli, você faz alguma questão, você mesmo, para quem está ouvindo e quem sabe pode pensar sobre isso? Eu faço meditação todos os dias. Você faz alguma coisa para você se conhecer, para colocar a coisa fluir, para você ter esse autoconhecimento? Ou você pode indicar alguma coisa para a gente, alguma ferramenta de autoconhecimento que ajude? Sim, sem sombra de dúvida, para trazer essa paz e organização para dentro de nós, nada melhor do que essas paradas, né, que a meditação nos propõe. E não só parar, porque eu gosto muito de fazer meditação em movimento. Então, uma das minhas maneiras de me reorganizar, quando eu sinto que emocionalmente tem alguma coisa, eu costumo dizer, deixa eu até usar essa analogia aqui para eu dar sequência no raciocínio e as pessoas entenderem. Eu costumo dizer que nós somos equilibristas na corda bamba. Até comentei isso com você outro dia, né? A nossa vida não é uma ponte de concreto, é uma corda bamba, e nós somos esse equilibrista que tem que aprender e adquirir recursos para ficar a maior parte do tempo em equilíbrio. Essa é a nossa grande missão. Então, às vezes, eu sinto que eu estou tombando para cá ou tombando para lá. Tem alguma emoção, tem alguma energia, tem alguma questão que está me desequilibrando. Às vezes eu sei o que é, às vezes pode ser que eu não saiba. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que voltar para o equilíbrio. Eu não quero despencar. Porque se eu fico muito tempo fora do meu equilíbrio, eu começo a prejudicar a minha saúde física. Então, é a minha saúde emocional, né, que vai refletir na minha saúde física. Então, ficar no equilíbrio significa se manter saudável emocionalmente e, consequentemente, se manter saudável fisicamente. Então, quando eu percebo que eu estou me desequilibrando, algo que me equilibra muito é fazer a meditação em movimento. O que é isso? Eu saio para caminhar. Então, eu saio para caminhar, de preferência, se tiver algum pedaço de natureza que eu possa estar no meio, né? E aí, no meio dessa natureza, eu sento, eu faço várias respirações. Então, é uma forma de eu olhar para dentro de mim mesma e produzir os hormônios necessários durante essa caminhada e durante essas respirações, para que eu vá voltando para o meu equilíbrio. Então, eu gosto muito da meditação em movimento. Só que aí as pessoas que estão aqui nos ouvindo podem dizer assim, mas nem sempre eu tenho a oportunidade de fazer uma meditação em movimento. E aí? E aí, para e respira, como você mesmo ensinou. Para e respira. Inspire várias vezes, inspire, segure a respiração um pouco e depois vai soltando bem devagar, vai oxigenando o seu cérebro, né? Vai se dando tempo para escutar o que está acontecendo dentro de você, para se sentir. E tenha muito cuidado com as palavras que você usa. Isso era algo que eu queria deixar aqui como dica para as pessoas nessa nossa conversa sobre comunicação assertiva, né? Às vezes a pessoa vai falando pela vida fora, sem prestar muita atenção na qualidade das palavras que ela anda produzindo, e quando ela produz, ela pensa. Então, é o primeiro nível da comunicação, é a hora que eu penso, e se eu penso aquilo, eu sinto aquilo, e a hora que eu ponho para fora, eu estou mandando essa dose de emoção que vai junto com essa palavra. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Quando a pessoa diz assim, quando ela usa o termo ainda para situações, ela está abrindo possibilidades. Então, você diz assim, nossa, Michele, você é uma pessoa que já tem bastante autoconhecimento, e se você não se julga uma pessoa com muito autoconhecimento, você pode, a pessoa que estiver desprevenida na resposta, ela pode dizer assim, eu não.
Ou ela pode responder, ainda não sou. Aí o que acontece no momento que ela diz? Estou em busca. No momento que ela diz, ainda não sou, ela está abrindo a possibilidade para que aquilo venha para a vida dela, em termos realmente de comando que ela está dando para o cérebro dela. Não é só o que ela está dizendo, mas aquilo que ela está dizendo para o cérebro dela, olha, essa é uma possibilidade. E aí, no momento em que aparecerem situações que provoquem o autoconhecimento, o radarzinho dela vai dizer, ó, isso aí é autoconhecimento. Ó, esse livro, olha essa palestra, olha esse curso. Isso daí é autoconhecimento. Por quê? Porque ela usou a palavra ainda. Ela deu esse comando para o cérebro dela de que ela tem esse interesse, de que existe essa possibilidade. Então, tem algumas palavras, outra, agora uma que é para riscar do vocabulário das pessoas. Às vezes as pessoas dizem assim, ai, não, isso é muito difícil. No momento que a pessoa fala isso é muito difícil, pronto, ela está dizendo para o cérebro dela, acabou, isso daí eu não vou lidar. E a gente tem que lidar com tudo nessa vida, com o que a gente gosta, com o que a gente não gosta, com o que é desafiador. E aí é o termo que entra no lugar do difícil. Ao invés de falar isso é muito difícil, fala isso é muito desafiador. É muito desafiador. A pessoa... Eu vou começar a usá-lo, seria muito desafiador. Esse termo, ele serve, ele substitui o é muito difícil e ele substitui a palavra problema. Então, essas são palavras para a gente riscar do nosso vocabulário. Eu tenho um desafio. Então, olha, eu vou convidar o pessoal que está aqui na live para fazer um exercício. Faça um exercício em casa para perceber o poder da palavra. Isso que eu estou falando para vocês, para não ficar aqui como só a teoria do negócio. Então, você que está em casa e você também, Michele, faz esse exercício, ó. Bota os pezinhos no chão, senta com a coluna reta e fale para você mesmo assim. Vai falar e perceber a reação no seu organismo. Você vai falar assim, eu tenho um problema. E se observe. Primeiro fale, eu tenho um problema. E se observe. Vai. Fala, Michele. Olha, então para as pessoas que estão nos assistindo, vocês estão se observando e observem a Michele. Fala, Michele. Fala sentindo. Você está me contando. Vai, de novo. Problema, hein? Ó, observem a Michele. Então, vocês observem a expressão do rosto dela. Isso, dentro dela, ela pode dizer o que está se passando ali dentro quando ela diz eu tenho um problema. Eu diria assim, ó, olhem para mim. Eu diria assim, eu tenho um problema. Olha a expressão do meu rosto. Eu estou falando sentindo, eu tenho um problema. Então, observem. Agora, né, chacoalha aí, respira. E aí eu vou contar para a Michele que eu tenho um desafio. É aquela mesma questão, eu só estou mudando a palavra. Eu estou pensando na mesma questão, só que eu estou mudando a palavra. Então, a situação que eu estou mentalizando para falar para ela, que é a situação que me incomoda, é a mesma que eu pensei anteriormente. Só que eu vou dizer assim para ela, Michele, eu tenho um desafio. Sabe o que parece? Olha a postura do meu corpo. A gente parece que cria uma ponte até lá. Quando a gente tem um olha problema, a postura do meu corpo. fere a alma. Quando você tem um desafio, nossa, eu quero conquistar isso. Dá aquele ânimo de conquista, né? Isso que eu senti aqui só do pensamento. Então, na hora que eu falei para você, Michele, eu tenho um desafio, a postura do meu corpo já fez isso aqui, eu já fui lá para frente, a minha cabeça se manteve na mesma direção e isso é o meu impulso interno. Eu não estou criando aqui, encenando para mostrar. É o que é a comunicação do meu corpo, né? Que depois a gente vai falar sobre isso. Quanto da comunicação é verbal, senhora, quanto gente, da comunicação é corpo. Aí é 2 horas para falar, porque o corpo manda, né? O corpo manda. O meu corpo, no momento em que eu pensei naquela mesma situação, só que como um desafio, a minha mente já se prepara para o desafio
e ela me traz recursos para enfrentamento. É completamente diferente de quando você coloca... Já estou Oi? motivada. Então, é porque no momento em que você fala aquela outra palavra, que eu não quero enfatizar, não quero repetir, você fica numa postura muito passiva. Você fica numa postura muito passiva. Como se você não fosse um agente capaz da transformação. Exato. E no momento em que você usa desafio, né? Então você desafia a sua mente a te trazer recursos para você lidar com aquilo. Então, essa é uma palavra muito importante de manter no teu vocabulário, substituindo aquela anterior, tá? Vocês sentiram? Comenta com a gente se vocês sentiram já teve essa diferença no organismo de vocês. A Janaína também falou obrigado, adorou, muito legal. Trocar a palavra problema por desafio. Aqui da live, deixa eu contar para vocês. Gente, eu fiz um sorteio e vou contar quem ganhou o sorteio do meu curso de oratória. Olha só, o pessoal participou, foi muito legal. E quem ganhou foi Jordan Rodrigues. Parabéns, você vai começar amanhã o curso Leis da Oratória comigo. Vai ser um prazer transformar sua comunicação. Gratidão por todos que participaram. Parabéns você, Jordan. Vai participar do time de comunicadores influentes. Isso daí é sensacional. Que bom, parabéns. Parabéns, Jordan. Depois você vai vir fazer uma live para a gente ver o antes e o depois da sua comunicação. Nossa, vai ser sensacional. Ia ser muito bom, muito bom. Lucene, a gente está chegando no fim. Vamos fazer aquela dica de ouro. Você já deu uma dica de ouro de substituir. Ai, mas dá mais uma dica para a gente ir embora feliz? Vai. Eu vou dar uma dica que serve tanto para... Essa é a de $1 milhão. Essa é aquela que serve para melhorar a nossa relação dentro de casa, para melhorar a nossa relação no trabalho, com os nossos líderes, liderados. É assim, você quer ter melhor qualidade de relação, podendo falar tudo o que precisa ser dito, mas da maneira adequada, que traga o resultado que você quer, aprenda a não apontar o dedo para a pessoa quando você vai falar de uma determinada coisa. O que significa apontar o dedo? Não é fisicamente apontando o dedo. Vamos começar aqui com um exemplo dentro de casa, e que depois você leva isso para dentro do seu ambiente de trabalho também. Se você, homem, quer falar com a sua mulher, ou você, mulher, quer falar com o seu marido ou com o seu filho, e você quer dizer assim: caramba, como você é folgado. Ao invés de dizer caramba, como você é folgado, você pode dizer assim: você sabia que eu me sinto extremamente explorada quando sou eu que tenho que fazer tudo? Quando sou eu que tenho que lavar a louça, quando sou eu que tenho que limpar o chão, quando sou eu que tenho que estender a toalha, quando sou eu me sinto extremamente explorada. Eu me sinto cansada. Eu sinto que nós não estamos dividindo as funções. Isso. Então, a dica de ouro é: toda vez que você tiver que dizer alguma coisa que é um feedback para o outro, é uma informação a respeito do comportamento do outro, você sempre diga como você se sente. E não como você enxerga o comportamento do outro. Porque no momento em que você fala de como você está vendo aquilo, a pessoa às vezes se fecha como proteção para não deixar que você fale dela, né? Dela, do comportamento dela, da personalidade dela. Só que quando você fala de como você se sente, você deixa a pessoa confortável para concordar com aquilo ou não. Então, se ela está confortável para concordar com aquilo ou não, ela te ouve. E quando você agride com a palavra, quando você acusa com a palavra, às vezes a pessoa nem ouve, porque ela se fecha para aquilo que você está falando. Então, uma maneira de você conseguir ser ouvido naquilo que você quer colocar como feedback e não ser mal interpretado
ou a pessoa criar justificativas para dizer que aquilo não é uma verdade, você diga como você se sente. Porque contra isso a pessoa não pode justificar. Porque é a maneira como você se sente. Então, se você diz para o outro, usando o mesmo exemplo, você é folgado, ele pode dizer, eu não sou folgado. As funções é que estão mal divididas. Eu já fiz isso, já fiz... No momento em que você diz, eu me sinto assim, a pessoa não tem o que justificar, você se sente assim. Então, gente, essa é a... Deus fala só de um comportamento. Não vai lavar roupa suja de uma vez só. Né? Uma coisa por vez. Né? Porque ser assertivo é falar sempre e na hora certa, no lugar certo, no tom de voz certo, tudo certo. Então, só o comportamento vai lavar roupa suja, ser assertivo. É isso aí. Roupa branca com roupa branca, roupa colorida com roupa colorida. Não mistura as coisas, porque senão não fica certo. Usa sabor em pó. Cuida da comunicação, né, Luceli? Tenha clareza, né? A gente tenha clareza na sua... E, gente, uma outra dica de ouro. O responsável pela comunicação é sempre quem se comunica. Isso é tão importante, essa autorresponsabilidade. Aí as pessoas, quando eu digo isso, as pessoas dizem assim, quer dizer que se a pessoa está dormindo na reunião e não ouviu o que eu falei, a responsabilidade é minha? Claro, você não acordou a pessoa. Você tinha que ter falado, fulano, acorda porque essa informação é importante. Se você ficar dormindo, você não vai saber o que fazer depois. Acorda a pessoa. E você não vai dizer isso de uma forma agressiva, você vai dizer isso brincando. Você vai fazer uma piada, uma brincadeira, ou você vai falar alguma coisa num outro tom que a pessoa vai acordar. Aí você vai falar, olha, você fala olhando para a pessoa, para ela ficar com você, para ela não perder a informação que você vai dar. Então, sempre somos nós que comunicamos, ou a pessoa que comunica é sempre a responsável pelo resultado dessa comunicação. Se ela vai surtir efeito ou não, se ela foi compreendida ou não. E nós temos que ter a humildade de dizer, olha, eu não devo ter comunicado essa informação direito, porque você aqui nessa questão não conseguiu, ou não entendeu, ou não captou, então eu não devo ter me comunicado adequadamente. Vamos mudar para ver se eu consigo me expressar melhor? Então, o comunicador é sempre o responsável. Não jogue essa responsabilidade no colo do outro, ou você jamais vai ser um bom comunicador. Gente, sensacional, Luceli, ouvir ela, né? Olha, Luceli, sensacional. Obrigada por ter... Obrigada, Michele. Aprendemos muito com você também. Dando tanta dica. Olha, vamos usar, hein? Vamos usar, todo mundo. Troca aquela palavrinha lá pelo desafio, né? Isso. Foca na ação. Fale de você, não do outro. Fale uma coisinha só, que já falava na roupa suja, tá? Ficou a dica de Luceli. Obrigada. Eu que agradeço. E lembre, para todos que estão aí conosco, lembrem de uma coisa. A teoria ou o conhecimento, ele é 50%. A tomada de consciência é 50% do caminho. O restante é a ação, é colocar em prática. Então, se a gente conseguir... colocar em prática. Se a gente conseguir ser 1% melhor a cada dia, 365% no ano. Tá bom para você? Para mim tá ótimo. Então, todo dia eu tento fazer o meu 1%. Às vezes falha. Às vezes termina o dia e eu falo, caramba, hoje eu não fiz nem 1% da melhora que eu gostaria de fazer na minha vida. Mas a gente segue firme e forte no propósito de ser cada dia melhor. Aliás, estamos em busca da comunicação assertiva. E esse foi o tema de hoje. Se você chegou agora, vai assistir a live desde o começo, porque vai ficar gravada. E Luceli vai voltar mais vezes, porque é muito bom. Tem muita coisa ainda para falar. Com todo prazer. Aprendi com você também. Beijos. Beijos a todos. Todos. Tchau. Tchau.